Começando mais um Troca Letras podcast, hoje a gente recebe a Naira Hofmeister, que é chefe de reportagem do Matinal Jornalismo, entre outros projetos aí que a gente vai conversar bastante a respeito. A Naira está sendo a primeira convidada que eu recebo aqui, depois do programa já ter ido ao ar a primeira vez, então estamos chegando a um novo momento. E também é a primeira convidada que eu acho, que posso estar enganado, mas que eu não conheço pessoalmente, né, Naira? A gente já conversou algumas vezes de forma virtual, mas nunca presencial. Obrigado pela tua presença aí, tá? Obrigada pelo convite, Henrique. Espero que a gente possa, em breve e com segurança, se encontrar. É verdade. Naira, eu estou muito feliz de estar conversando contigo. Eu tenho várias coisas que eu acho que é legal a gente conversar, né, sobre comunicação, especificamente jornalismo. Eu te acompanho há algum tempo já, tuas matérias. Antes da gente entrar na questão do matinal mesmo, uma coisa que eu acho bem legal, assim, eu sou formado há relativamente pouco tempo, faz pouco mais de 5 anos que eu sou formado. E mesmo assim, ou seja, dá para ser considerado um jornalista jovem. E mesmo assim, foi coisa de poucos anos para cá que eu comecei a ficar ligado das possibilidades do jornalismo independente. Pouco se falou disso quando eu estava na faculdade. Eu saí da faculdade direto para trabalhar num veículo tradicional, que é onde eu estou até hoje. Mas há alguns anos eu me dei conta das inúmeras possibilidades que existe, né, nessa parte do jornalismo. E aí, tanto possibilidades que o meio digital oferece, quanto possibilidades de viver como freelancer e tudo mais. E tu me parece, pelo que eu conheço do teu trabalho, que tu sempre, né, trabalhou dessa forma. Tu já publicou em vários veículos diferentes. E eu queria saber do começo, assim, né, como que tu sempre foi ligada para isso, tu sempre quis ir por esse caminho, como que isso surgiu? Não, eu acho que é um assunto super legal mesmo de a gente conversar um pouco. Eu noto que isso continua sendo uma espécie de uma falha, eu acho, assim, né, das universidades, né? Eu participo de algumas disciplinas que colegas nossos que são professores, né, fazem nas universidades e com muita frequência os alunos perguntam isso, né? São muito poucas as disciplinas que sugerem, né, que é possível uma vida fora das redações tradicionais. Uhum. Quando eu me formei no ano de 2006, enfim, era uma coisa totalmente impensável. Eu saí da faculdade e não tinha essa perspectiva, né? Uhum. A perspectiva era essa de trabalhar numa redação tradicional. Antes de eu me formar, eu comecei a fazer um estágio num jornal que chama Jornal Já, que ainda existe aqui em Porto Alegre, um jornal alternativo, enfim, pequenininho, não sei, a gente usa várias nomenclaturas aí para se referir a esse tipo de projeto independente, talvez seja a melhor forma de a gente se referir, né? E então, enfim, mas era uma redação, né? Era uma redação, eu tinha uma espécie de um vínculo, não era um vínculo empregatício, eu era estagiária antes de me formar, depois que eu me formei, eu não queria perder aquele vínculo, né? Era um lugar que eu gostava muito, onde eu podia fazer reportagem de fôlego, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer e que eu acho que eu sempre fiz. Acho que não é, enfim, acho que é uma coisa que não é todo repórter que tem saco às vezes de se aprofundar e ficar em cima de um tema há muito tempo e tal. Sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer e que eu acho que eu fazia sempre fiz direitinho, assim. Então, no Já eu podia fazer isso, mas quando eu me formei não tinha possibilidade de eles me contratarem, justamente porque era uma estrutura muito pequena, né? Uhum. Então, eu fiz um esquema com eles, assim, de fazer tipo, eu presto alguns serviços por aqui, mas eu tinha que achar um jeito de complementar aquela renda e poder me virar, né? Uhum. E aqui em Porto Alegre, naquela época, tinha duas possibilidades de trabalhar como freelancer. Uma existe até hoje, que é o jornal Extra Classe, do Sindicato dos Professores, que é um jornal, embora um jornal feito por um sindicato, é um jornal de reportagens de interesse geral, não é um jornal voltado apenas para a categoria, é um jornal com muita qualidade, assim, e justamente que abre espaço para esse tipo de trabalho de fôlego. E as extintas revistas Amanhã, quer dizer, Amanhã ainda tem uma página na internet, né? E Aplauso. Uhum. Então, enfim, eu comecei a fazer uns trabalhinhos nesses jornais, meio como, bom, tem que tentar me complementar aqui com o Já. E rapidamente eu percebi que, bom, parei, mas tem outras coisas que eu posso fazer para outros jornais, para outros lugares, para outras revistas, né? Fora de Porto Alegre. E aos pouquinhos eu fui, assim, me lembro que, acho que eu me formei em agosto e no final do ano, em dezembro,
eu viajei para Cuba. Fui para Cuba. Esse xingamento, né? Porque eu tinha muita curiosidade, né? Aquele ano de 2006 foi o ano que Fidel Castro se afastou do poder, sumiu, né? E todo mundo dizia que ele tinha morrido. E eu tinha muita curiosidade de entender isso, de saber o que né? Enfim, o que tinha de fato em tudo que circulava sobre Cuba e tal. E arrumei um dinheiro emprestado com um colega jornalista, um grande mentor, que eu agradeço muito, que morreu esse ano passado por causa dessa maldita pandemia, Renan Antunes de Oliveira. Ele me deu $1.000 para eu ir para Cuba e falou assim, tu só volta quando o Fidel reapareceu, quando enterrarem o Fidel. Aconteceu faz uns 3 anos, eu acho, 4 anos, né? Eu teria ficado uma década lá. E, enfim, como eu tinha que pagar ele, eu precisava achar um jeito, então eu comecei a fazer matérias e vender, né? Antes de ir para Cuba, eu passei por São Paulo, fiz uns contatos nas redações e tal, e foi uma coisa, foi meio assim, né? Foi meio no susto, assim, mas rapidamente eu percebi que era uma alternativa complexa, difícil, que até hoje segue sendo complexa e difícil, mas absolutamente factível, viável e muito legal, assim, acho que para quem gosta de coisas como eu, assim, de uma diversidade de temas o tempo todo, diferentes experiências e tal, é muito bom. E aí, foi aí que tu foi construindo, então, tu foi fazendo contatos em redações diferentes e aí tu construiu um networking nesse sentido, foi mais ou menos isso. Foi isso, no início era muito, né, logo lá naquele tempo era super difícil, assim, enfim, eu não tinha uma experiência, né, como repórter mesmo, eu tinha essa experiência grande no Já, mas eu comecei a procurar amigos que tivessem, por exemplo, assim, jornalistas que tivessem trabalhado, por exemplo, com o pessoal do Já, que pudessem me indicar, né, então ia meio por intermédio, por exemplo, esse cara que era o Renan Antunes de Oliveira, ele, enfim, ganhou um prêmio ESSO, era um cara muito conhecido, e ele tinha passado por muitas redações, então ele foi me jogando, assim, né? Vai falar lá com aquela pessoa, daí falava e tal. Busquei algumas pessoas, alguns gaúchos que trabalham em redações de fora do Rio Grande do Sul, que sempre se dão uma força e tal. E assim eu fui, e assim eu fui fazendo, né? Claro, e assim, muito rapidamente, eu acho que também, como aqui no Rio Grande do Sul, ninguém fazia isso, né? Então, muito rapidamente eu comecei a virar meio referência também, né? Então, as pessoas começaram a me procurar, né? Então, enfim, por exemplo, isso foi ali na virada de 2006 para 2007, e depois eu acho que, tipo, em 2010, eu fui viajar para o Uruguai a turismo e bati na porta de uma redação lá e falei, vocês não estão querendo um freela? Tinham, na semana seguinte da minha viagem, ou 2 semanas depois, tinha uma semifinal da Libertadores da América, Inter e Peñarol. Eu falei, olha aqui, ó, vocês vão ter alguém para cobrir? Não, então eu vou cobrir para vocês e tal. E assim eu fui, né? Sim. Meio na cara de pau, assim, mas foi dando certo. Porque uma coisa que sempre chamou atenção é que os jornais, nenhum jornal, por mais que viva, a maioria, na verdade, né? Por mais que contrate freelancers e tal, se tu entrar no site de qualquer jornal, não tem, assim, uma aba trabalhe conosco, sabe, deixe seu contato. Então é meio esse o caminho, assim, né? Ir botando a cara e tentando conversar, assim. Eu acho que é meio assim que surge, né? Não existe um caminho já pré-definido para conseguir trabalhar dessa forma, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, Henrique, por exemplo, os jornais aqui do Rio Grande do Sul, quando contratavam freela, contratavam, por exemplo, a pessoa para cobrir umas férias, né? O fulano vai entrar de férias, vamos contratar essa pessoa para ficar 1 mês. Ou contratavam para cobrir licença maternidade, né? Sim. Esse tipo de período em que os repórteres ou editores se afastavam por um tempo maior, né? Agora, eu acho que isso é bem raro já, acho que são poucos os jornais que contratam, né? E, por outro lado, está se abrindo mais espaço para essas sugestões de pauta dos freelas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o JC, que tem 2 espaços de reportagem semanais que são feitos por jornalistas freelancers, né? Uma reportagem de economia, que sai nas segundas, e uma reportagem de cultura, que sai nas sextas-feiras. São reportagens de fôlego, várias páginas, é super legal, assim, em geral são matérias muito bacanas, e elas são feitas por freelancers, né? Fora daqui era mais comum, sempre foi mais comum, eu acho, né? Mas noto também que tem, com o enxugamento das redações fixas, digamos,
os jornais estão apostando um pouco nos freelas para justamente esse tipo de matéria de fôlego, né? Reportagem de mais fôlego. Então, eu tenho vários amigos, por exemplo, que fazem freelas de reportagem mesmo para os chamados jornalões, né? Estadão, por exemplo, né? Folha e tal. Que eu acho que, né? Eu trabalhei para todos esses jornais como freelancer, mas fazendo noticiário, né? Fazendo cobertura do dia, assim. Não era comum poder, por exemplo, propor reportagem e tal, mas eu acho que isso é um pouco uma cultura que veio com esses veículos nativos da internet, né? Tipo Agência Pública, o Intercept, que operam muito com freelancer, né? Desde sempre. Sim. Né? Então, eu acho que tem um pouco uma cultura aí super positiva, né? Porque acho que as coisas se complementam muito, realmente acho que dentro das redações às vezes é muito difícil, né? A gente sabe quão amarradas as redações estão ali em preencher aquelas páginas dos jornais, né? E não tem esse tempo, né? Para poder aprofundar numa apuração mais de fôlego mesmo. Sim. Antes da gente entrar na questão da internet, né? Das possibilidades, a pergunta que aí eu acho que é a pergunta mais óbvia, assim, que todo mundo tem essa dúvida quando pensa nisso, é que assim, né? A questão financeira para viver de freelancer, né? Não financeira, a estabilidade, né? Porque é uma vida meio incerta, né? Se quem quiser se jogar assim, me formei, vou trabalhar como freelancer. É uma construção, né? De tu ter os contatos e tal. Então, primeiro, assim, isso realmente te perguntam muito isso ou eu que tô viajando? Tá, e o que tu responde aí, geralmente? Bom, não, eu acho, assim, em primeiro lugar, falando sério, é super possível e não é uma vida necessariamente sofrida. Segundo lugar, brincando, tchê, qual é o jornalista que ganha bem, entendeu? Um cara com carteira assinada não ganha bem, entendeu? Então, enfim, acho que, assim, eu acho que tem eu acho que sim, talvez a vida de freelancer não seja recomendada para ansiosos, né? Ou para pessoas que têm uma angústia muito grande, porque, de fato, não tem muito como prever, né? Mas eu acho também, Henrique, que realmente hoje em dia mudou tudo, entendeu? Assim, isso acho que era uma coisa que era razoável pensar quando eu comecei, porque não tinha essa cultura, entendeu? Hoje tu tem uma diversidade muito grande de veículos, sabe? Sim. Não só de veículos, enfim, por exemplo, eu não fiz só reportagem na minha vida, entendeu? Eu fazia, sei lá, o cara queria que fizesse o texto do site, eu fazia, entendeu? O cara queria que fizesse um negocinho lá, entendeu? Um comunicado, fazia. O que tivesse que escrever, eu escrevia, entendeu? É meio no início, tu vai te virando com o que aparece, né? Por exemplo, fiz muito e acho que é um mercado super legal também, revistas corporativas, sabe? Hoje em dia, muitas empresas têm as suas próprias publicações, sabe? Tem muito mesmo, sabe? Muita revista segmentada, muita, sabe? Então, assim... A gente está falando aqui, claro, desde o meu início da minha vida de trabalho, eu quis fazer reportagem investigativa, né? E consegui fazer isso, né? Assim, mas não é, em primeiro lugar, não precisa reduzir esse universo de freelancer a isso, né? Tem muita possibilidade de freelancer hoje em dia, com, né, diversos tipos de publicação, de públicos. E é super, eu acho que assim, eu acho que não tem que ter medo, sabe, disso, assim, por duas razões. Uma, porque é possível viver disso, e duas, porque, assim, sinceramente, é isso que está acontecendo, entendeu? As redações vão ser cada vez mais reduzidas, isso a gente já sabe, é uma coisa que é um movimento que a gente acompanha há décadas, né? Não tem muita, sabe, acho que vai ser... E assim, acho que a vida de freelancer e o aporte que os freelancers dão aos veículos, ele é muito legal porque é uma coisa tem uma dinâmica diferente, sabe? Acho que tem acho que flui um pouco coisas que às vezes as redações não sabem como destrinchar, às vezes as redações ajudam muito também a destrinchar coisas que os freelancers não conseguem, né? Então, enfim, acho que essa dinâmica entre redação fixa e freela é super positiva, sabe? Então, eu acho que é natural que os veículos incorporem isso cada vez mais, assim. Sim. Tem um lado ruim mesmo, que é esse, não só o da grana mesmo, mas acho que é a instabilidade mesmo laboral, entendeu? É mais precarizado, com certeza absoluta, entendeu? Se eu me machucar hoje trabalhando... Hoje eu fui no Hospital de Clínicas fazer uma entrevista. Se eu pegar Covid, não vou ter seguro-saúde, entendeu? Não vou ter... Sim. Sabe? Não tem. Claro. Né?
Então tem esse lado, né? Mas acho que tem outras coisas que compensam e eu acho assim que é meio inevitável que isso aconteça. Não vai se transformar todo o mercado nisso, mas acho que pelo menos considerar essa possibilidade todo mundo deveria, porque acho que é uma realidade que vai ser cada vez mais presente, maior e mais talvez mais obrigatória, né? Eu não sei se tu concorda, eu noto que isso já mudou bastante na mentalidade de estudantes, assim. Hoje em dia eu vejo muito estudante que acho que nunca sonhou em trabalhar numa redação tradicional, enfim. Eu percebo que eles já vislumbram bem mais essas outras possibilidades de mercado e tal. Não sei se tu concorda. Eu acho que eu noto uma diferença, mas noto que tem muita insegurança mesmo, né, de olhar isso. E é natural que seja uma coisa mais insegura mesmo, porque é exatamente o que tu falou, né? Bom, eu não sei como que eu vou fechar minhas contas, eu não sei se eu vou ter trabalho, né? Mas da minha experiência, assim, eu posso dizer, acho muito difícil que uma pessoa querendo, claro. Acho que tem um outro elemento assim de dificuldade que é o seguinte, tu tá sozinho, então, por exemplo, tu quer trabalhar, aí tu oferece um negócio, o cara te diz, tá bom, eu quero, mas eu não quero te pagar esse dinheiro que tu tá pedindo. Qual é a tua tendência natural? Dizer, então tá bom, eu vou fazer pelo preço que tu quer, entendeu? E isso naturalmente vai rebaixando o trabalho de todo mundo, né? Sim. E vai, então, enfim, é difícil isso, né? A gente não tem um piso para dizer, ó, menos do que isso eu não trabalho. Até tem uma tabela do sindicato e tal, mas não se aplica, né? Jornais que muito poucos, né? E de qualquer maneira, assim, a tabela, por exemplo, a tabela do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul tem uma defasagem de entendimento do que é uma apuração, porque eles calculam o valor da lauda, lauda que eles calculam. Isso para os jovens isso quer dizer uma página com um espaço onde tu podia escrever na época que tu fazia, entendeu, o jornal lá na pré-história. E eles calculam uma lauda, tipo assim, até 3 fontes tanto, até 5 fontes tanto, né? Mas assim, hoje em dia a gente não faz jornalismo entrevistando só as pessoas, entendeu? Tu tem que checar todos os documentos, tu tem que baixar documento, tu tem que entrar em serviço de lei de acesso à informação, tu sabe, assim, tu tem que dado público, não sei o que, isso tudo é fonte, né? Então, assim, tu não vai botar aspa, né? O serviço de lei de acesso à informação diz tal coisa, né? Claro. Então, enfim, acho que também tem uma defasagem ali que dificulta um pouco, né? Mas é isso, eu super estimulo quem acha que... E assim, por exemplo, a nossa profissão tem uma outra coisa legal, né? A gente tem uma carga horária de 6 horas, entendeu? Então, de repente, tu pode fazer 6 horas fixa e aí faz um trabalhinho de vez em quando, vai fazendo, né? Pode ir testando modalidades, formatos que te interessem, ou fazer isso que tu tá fazendo, né? Criar um produto, aprender, né? Isso aqui esse podcast, né? Claro, isso aqui por enquanto, né, e por um bom tempo, é um projeto pessoal que eu estou gostando de fazer, para ter esse papo, mas é também um pouco um reflexo disso, assim, das possibilidades que, enfim, o meio oferece de ter algo teu e que dialogue com o meu próprio trabalho, entendeu? Não tem... É mais ou menos isso, assim, e surgem várias outras iniciativas. E aí eu ia te perguntar, né, até a gente falando nisso, para a gente entrar no papo da internet, antes eu queria, né, eu lembro que uma das primeiras matérias todas que me chamou a atenção foi quando teve aquele financiamento coletivo que vocês fizeram, lembra? Para fazer... Era dos teatros, né? Mentira. Não, palcos públicos. Isso, exato. E como é que... Passou a ser só sobre a usina do gasômetro, né? Isso, exato. E aí, isso foi... Eu lembro na época, eu achei que iniciativa diferente, assim, sabe? E é, de fato, e existem outros casos hoje, não só de fazer um financiamento coletivo, mas buscar, enfim, existem editais, existem várias maneiras hoje de tu bancar uma pauta, porque jornalismo esse que a gente está falando, além de muitas redações não terem perna para fazer, ele custa caro muitas vezes, né? De tu manter um profissional, muitas vezes não, quase todas as vezes, né? De manter um profissional afastado da produção do dia para produzir uma matéria que vai, sei lá, demorar meses para ser feita. Então, existem essas iniciativas que eu confesso, eu conheço muito pouco, assim, foi só de ler alguns casos, nunca participei de nenhuma delas e tal, então eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, assim, para a gente, né, poder trocar esse papo também. A iniciativa do dossiê Palcos Públicos foi um pouco exatamente isso, assim, né? A gente
a gente tinha uma ideia, queria fazer uma investigação, pensando, putz, como é que a gente vai viabilizar, né? Uhum. E aí, bom, enfim, a lógica é super básica, a mesma lógica que se opera desde que existe o jornal, né? Vamos ver assinantes, né? Vamos ver quem topa pagar para a gente fazer essa investigação. E aí, enfim, isso aí justamente, né? Bem naquela época ali, rolando era muito comum esses projetos culturais serem apoiados por esse tipo de plataforma, né? Que tu cadastra lá o projeto e manda para as pessoas e as pessoas doam na plataforma e depois a plataforma te passa tirando um pedaço para ela. E aí a gente viabilizou através desse método que depois, enfim, por exemplo, o Intercept, que é o maior financiamento coletivo de jornalismo do Brasil, usou durante muito tempo essa plataforma, né? Esse tipo de plataforma, né? Terceirizada. Agora eles desenvolveram, acho que um sistema, bem recentemente eu vi, um sistema próprio, né? Porque é isso, talvez essas plataformas cobrem um valor excessivamente alto para esse tipo de operação. Mas, enfim, eu acho que, em primeiro lugar, eu sempre tive, desde que eu trabalhei no Já, eu sempre tive muito forte para mim, porque o Já nunca foi um jornal que teve muito anunciante, né? Um jornal, enfim, que circulava muito menos do que outros jornais, um jornal que metia o dedo na ferida sempre que podia, né? E a gente sabe que, enfim, anunciante, infelizmente, não gosta desse tipo de jornal, né? Enfim, esse jogo, né? A gente viu essa semana, né? O caso dos jornais que publicaram o anúncio sobre o tratamento precoce, que era frontalmente contrário ao que eles frequentemente dão nas suas páginas e tal. É um dado positivo, por um lado, o fato de que os jornais continuaram dando matérias desmentindo o anúncio, né? Mas, enfim, a gente vê como esse encaixe aí, às vezes, pode ser muito complexo de se fazer. Então, desde que eu trabalhei no Já, eu tinha muito claro isso para mim, assim, que a gente precisa viabilizar formas de o leitor apoiar mesmo investigações que ele tenha interesse. Então, nesse caso do dossiê Palcos Públicos, foi um caso. Antes desse, a gente tinha feito, junto com o Já, justamente, um que chamava dossiê Cais Mauá. Foi uma investigação longa que a gente fez sobre o Cais Mauá, sobre esse processo de privatização, de concessão. E foi do dossiê Cais Mauá que surgiu essa ideia de fazer o dossiê Palcos Públicos, né? E, enfim, essa eu acho que é um caminho super viável. Tu mencionou muito bem aí, hoje tem muitos editais. Em geral, os editais são muito voltados para os profissionais, né? Então, por exemplo, em geral, eles têm espaço para freelancers, desde que tu mande uma carta do veículo, dizendo que o veículo vai publicar, né? Eu já participei de vários, já ganhei muitas bolsas de edital. Mas esse ano, agora, que passou, no final do ano passado, o Rainforest Fund Journalism, acho que chama, abriu um edital super interessante que envolvia as redações. Então, eles faziam assim, eles financiavam justamente esse repórter que tu falou, que custa muito caro tirar do dia. Eles pagavam o salário desse cara durante um ano para ele fazer investigações ligadas ao tema deles, que era florestas tropicais, né? E davam dinheiro para o jornal também, se o repórter precisasse viajar, enfim. Então, os freelas podiam concorrer, não tinha problema, mas, assim, o fundo pagava o salário daquele repórter para o jornal, para o jornal poder abrir mão dele e, de repente, contratar outra pessoa, né? Então, enfim, acho que os mecanismos, assim, de financiamento também estão cada vez mais de acordo com a necessidade, né, que a gente tem hoje, que é isso, concretamente, o financiamento por anúncio, ele é limitado, né? Acho que não dá para dizer que ele é falido, porque ele financia, realmente sustenta a operação de todos os jornais impressos, eu acho, né? Ninguém ganha dinheiro ainda com anúncio na internet. O leitor, acho que, né, assim, a gente tem que, né, levantar as mãos para o céu, porque acho que o leitor, entrou na cabeça do leitor que ele tem que, leitor ou, sei lá, consumidor de notícias, não sei como dizer isso, que ele tem que ajudar a financiar os veículos e os trabalhos de investigação, né? E acho que tem várias instituições também cada vez mais preocupadas, assim, né, com o nível de desinformação, com, né, o absurdo que a gente está vivendo de
falta de coesão social, eu acho que isso tudo tem muito a ver com o jornalismo, né? O jornalismo precisa, enfim, voltar a fazer, né? Precisa produzir informação que permita que um debate público de qualidade se instaure de novo no planeta, né? Tá difícil, mas tá.